Nesse domingo, domingo de Ramos, nós trazemos à memória os eventos anteriores à Páscoa. A Páscoa que é a festa da libertação de todo o povo da escravidão e da servidão na terra do Egito. Jerusalém, agora, a capital de Israel, o povo liberto, conclama, convoca a todos e todas a participarem desse memorial de libertação. Não é somente uma data cívica de independência de uma nação. Deus é o autor da libertação, porque com mão forte nos tirou da terra da servidão. Diziam e ensinam os pais até hoje, os seus filhos, no jantar de Páscoa. Com os peregrinos, a população local era multiplicada por 10, em torno de 2 milhões a 2 milhões e meio de pessoas. A essa época somavam-se aos cerca de 200 mil habitantes de Jerusalém e cercanias que acorriam ao templo, ao qual era obrigatório imolar o cordeiro para então consumi-lo entre familiares e amigos no jantar, enquanto a narrativa da libertação era contada novamente. Naquele ano, como em tantos outros, essa festa da libertação era celebrada sob o domínio estrangeiro, sob domínio romano. Cobrava pesados tributos, pesados impostos, o que diminuía ainda mais os pequenos ganhos da população e aumentava a miséria. No jantar de Páscoa, que se daria logo alguns dias depois, as crianças eram estimuladas a perguntarem aos pais: por que esta noite é diferente? Por que, diferentemente de outros dias, comemos pão sem fermento? Por que comemos um cordeiro temperado com ervas amargas? E por que mergulhamos os alimentos em água salgada? As respostas eram: o pão ázimo, o pão sem fermento é o pão da pressa, é o pão da pobreza, é o pão da pressa de sair da terra da servidão para uma terra prometida por Deus, onde todos e todas sejam livres, terra que emana leite e mel. As ervas amargas são para não esquecermos do amargor da sujeição, do amargor de estarmos sobre as ordens, sobre a tutela de outro que não quer o nosso bem, que quer nos explorar, quer explorar os nossos trabalhos e quer ceifar as nossas vidas em proveito próprio. A água salgada é para lembrarmos das lágrimas daqueles que viveram sem liberdade e explorados pelo opressor egípcio. A terra prometida, nessa véspera de Páscoa, fora conquistada. Essa terra que mana leite e mel. A Páscoa, que era para ser um memorial da libertação, era um memorial de que este leite e esse mel, que a terra abençoada, concedida por Deus, vertia, já não ia mais pelos filhos de Deus. Era consumida pelos estrangeiros que exploravam. E a exploração empobrecia ainda mais. Por isso, esse memorial de libertação inspirava levantes, inspirava motins contra o opressor estrangeiro. Atentados aos representantes e colaboradores dos opressores eram perpetrados nessa época. Soldados, publicanos, altos sacerdotes, altos funcionários, ricos comerciantes, ninguém estava a salvo. A paz estava em jogo nesses dias de celebração da Páscoa. A caminho da cidade de Jerusalém, chamada Cidade da Paz, dirigia-se alguém sobre uma montaria. Ele vinha em nome da paz. Ele não estava sozinho. Uma multidão acompanhava. Ouvia-se um canto de louvor à divindade proclamada eterna, a qual aquele que estava montado representava. Cores e vozes cheias de simbolismos eram dirigidas para a figura que, ao se aproximar do portão de entrada da capital da paz, foi recebida com ramos, chacoalhados em honra
ao Senhor da paz e à divindade expressa pela sua presença. Ao entrar na cidade, dirigiu-se à Fortaleza Antônia, local no qual ficaria hospedado naqueles dias, até que a paz já não estivesse sob tão constante ameaça. Era Pôncio Pilatos, o procurador romano, representante do imperador, que, aquartelado em Cesareia, como de costume, todos os anos se deslocava até Jerusalém para garantir a paz e a ordem na cidade durante a celebração da Páscoa, a festa da libertação. A canção entoada pelos legionários afirmava que Roma é destinada a ser eterna, por ser invicta, e que seus corações estão voltados a ela, cuja eternidade é garantida pela devoção a Marte, o Deus da guerra, reverenciado no vermelho dos mantos, das túnicas, das flâmulas e dos lábaros carregados pelos legionários. Era acompanhado por cerca de 5.000 soldados, além de incontáveis peregrinos estrangeiros. Na sua triunfal e imponente entrada pela porta ocidental, ele é saudado pelos locais e peregrinos que, vindo do mundo greco-romano, aportam em Cesareia e o acompanham. Sem dúvida, foi uma entrada triunfal, foi uma entrada imponente. Alguns, quem sabe, respiraram aliviados, a paz será mantida. Podemos celebrar a festa da libertação em paz. Pela outra porta, vindo da Galileia, circundando por fora o grande lago, o mar da Galileia, evitando Samaria, que barrara sua passagem, seguindo pela outra margem do Jordão, e após atravessá-lo, passar por Jericó, Betfagé e Betânia, outro alguém se dirigia sobre uma montaria, mais modesta do que o cavalo andaluz de Pilatos, um jumento que não era nem seu, mas emprestado. Ele também era seguido por uma multidão, mas não eram soldados ou peregrinos do além-mar, mas peregrinos das províncias sob o domínio romano, Galileia, Decápolis, Pérea, Judeia. Um canto também era entoado pelos peregrinos, também em louvor a Deus, não somente representada, mas encarnada naquele que era saudado com os versos do Salmo 118, uma canção em torno de clamor. Rogamos-te, salva-nos, bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana, salva-nos. Ao agitarem os ramos para Jesus, os peregrinos não reconheciam nele tão somente o Senhor da paz, mas o Senhor da libertação, há tanto tempo almejada, o renovo da esperança na autodeterminação, de não estar à mercê de outros interesses que não o bem comum, que não a liberdade para viver, e viver abundantemente. Mas Jesus não se dirige a uma fortaleza, ele se dirige ao templo, o epicentro da festa. Uma vez no templo, indignado com um desvio de finalidade, ele expulsa os vendilhões, quebra as bancas dos cambistas, pois a libertação, embora valiosa, muito valiosa, ela não pode ser mensurada a preço de câmbio e nem ser objeto de exploração. Com tal gesto, Jesus denuncia o conluio do templo com Roma. Tal pacto é idolátrico, é idolatria, porque promove uma paz sem voz, uma paz sem direitos. Portanto, não é paz, é medo. O tumulto causado no templo é uma denúncia da paz de cemitério que Roma, apoiada pelo templo, promovia. Aqueles que se beneficiavam do status quo agitavam ramos para Pilatos. Ordem acima de tudo. A paz, a revelia da justiça, o culto dissociado da salvação. Os que eram vítimas de Roma agitavam ramos para Jesus, como um pedido de socorro. Pelo clamor do Salmo 118, rogamos-te, Senhor, salva-nos. Rogamos-te, Senhor, concede-nos prosperidade. Livra-nos da pobreza.
versos 25 e 26 do Salmo 118. O Salmo 118, entoado pelos peregrinos, fala da eterna misericórdia de Deus. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, ó Israel, a sua misericórdia dura para sempre. Podemos ver os versos 1 até o verso 4. O Salmo também implora por salvação. Invoquei o Senhor na angústia, Ele me ouviu e me pôs a salvo. E por isso, o Salmo 118, cantado pelos peregrinos, também clama por justiça. Abram as portas da justiça, entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, e por ela entrarão os justos, entrarão aqueles que fazem justiça, entrarão aqueles e aquelas que amam a justiça. Verso 19 e versos 20. Pilatos, aquele que adrentou a cidade em nome da paz, foi o juiz que condenou Jesus à morte. O motivo? Jesus entrou na cidade para resgatar a mensagem da Páscoa, a denúncia da escravidão, da servidão, a condenação da opressão pela supressão da liberdade e a expropriação de bens, até o comprometimento da subsistência de cada um, espalhar a pobreza. Jesus denuncia tudo isso. Não a paz com desigualdade, com exposição a doenças e a pobreza. A pobreza é escândalo e evidência de que o pecado assola a sociedade, de que falta justiça, de que falta misericórdia, e que se não falta agora, em brevemente, faltará também a paz. A paz só nasce quando é filha da justiça. Enquanto não houver justiça que leve à superação dos conflitos e à diminuição da desigualdade, nunca haverá paz. Mas Pilatos não toma a iniciativa de responsabilizar Jesus por perturbação da ordem ou por eventuais tumultos. Ao contrário, foi constrangido a julgar Jesus por aqueles e aquelas que se sentiam ameaçados pelos atos e pelas palavras de Jesus ao entrar na cidade, ao entrar no templo, justamente em razão do papel social que eles exerciam na cidade. Eles queriam continuar a exercer as suas funções civis e eclesiásticas em uma sociedade apaziguada à força, mesmo sem justiça social e sem igualdade de condições, corrupta e parcial. Sempre que a justiça social comprometida sufoca-se a autodeterminação e faz ressurgir o clamor por nova libertação, faz ressurgir o clamor por salvação, pois toda aparência de paz é falsa se desigualdades são ostensivamente provocadas e aumentam a distância entre aqueles que acumulam demasiadamente e aqueles que não têm sequer a garantia da refeição cotidiana, aqueles que não têm a garantia de se protegerem não só da pobreza, mas da contaminação. Nesse domingo de Ramos, por quem nós temos agitado os nossos ramos? Para os modernos Pilatos? Ou temos a coragem, a ousadia de agitá-los para Jesus? Hosana, salva-nos.